adorarei. Aqui estás, obrando em mim, te adorarei, te adorarei. Aqui estás, e vemos mover, te adorarei, te adorarei. Aqui estás, obrando em mim, te adorarei, te adorarei. Tu eres milagroso, abres caminho, dulces promessas, luz em tinieblas, assim eres tu. Milagroso, abres caminho, cumpres promessas, luz em tinieblas, assim eres tu. Aqui estás, sanando meu coração. Estás aqui sarando meu coração. Te adorarei. Estás aqui, tocando meu coração, te adorarei. Milagroso, abres caminho, cumpres promessas, luz em tinieblas, assim eres tu. Milagroso, abres caminho, cumpres promessas, luz em tinieblas, assim eres tu. Oh, glória a Deus. Bom dia, gente. Deus abençoe os que acordam cedo. Glória a Deus. Enquanto vamos esperando o meu convidado de honra de hoje, o pessoal vai chegando. Vou ler um salmo aqui para vocês. Terrelino, capítulo 3. Salmo capítulo 3. Já tá aí, negão? Então tá bom. Milagroso, abres caminho, cumpre promessas, luz em trevas, assim eres tu. Vamos lá? Hoje é manhã gostosa, dia nublado. Salmo capítulo 3. Eu já ia ler Malaquias, gente. Não sei como tu parar em Malaquias aqui, que a minha Bíblia hebraica era todo ao contrário. Eu vou achar o Salmo 3 aqui. Se não tiraram da Bíblia, ele está aqui. Achei. Salmo capítulo 3. Salmo de Davi quando fugiu de Absalão, seu filho. Adonai, quantos inimigos eu tenho? Incontáveis são aqueles que me atacam. Incontáveis são os que falam de mim. Não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Adonai, és um escudo para mim. Tu és a minha glória, tu elevaste a minha cabeça. Com a tua voz eu clamo Adonai, e ele me responde do seu santo monte. Eu deito, eu durmo, eu desperto, porque Adonai me sustenta. Não temo as dezenas de milhares que se puseram contra mim por todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus. Meus inimigos foram por ti estapeados no rosto.
Tu esmagaste o dente dos ímpios, a vitória vem de Adonai, que a tua bênção seja com o seu povo. Amém. Vamos convidar aqui meu querido amigo, peraí, apóstolo João Édipo. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Glória a Deus, Deus te abençoe. Te fizeram sair bem cedinho da cama hoje, né? Aqui é 1 hora a menos, aqui é 5 horas ainda. Rapaz, isso é um sacrifício de amor. Obrigado, viu? Que isso. Deus te recompense. Ontem eu bati um papo com o Judson de Oliveira e ele falou que Deus está reunindo os humildes de coração. Deus está reunindo os profetas que ainda se colocam na humildade. E são poucos, ele disse. E um dos segredos da humildade é esse, né? A gente está sempre disponível. Eu digo, a minha esposa falou que eu tenho muitas frases que eu tenho usado fortes nos meus relacionamentos virtuais, mas a principal delas é: quem não é acessível não é merecido. Tem gente, ontem eu estava conversando com um cantor, amigo meu, cantor conhecido aí, uma benção, tem uma unção tremenda. Mas no meio do ano passado eu estou chamando ele para fazer uma live comigo, ele disse que não tem tempo. E ontem ele mandou a vinheta da música nova, mandou para mim pelo Instagram, pelo WhatsApp, para eu ouvir. Eu falei, poxa, meu irmão, linda música, mas já tem mais de um ano, Covid fez aniversário e você não tem tempo para fazer uma live comigo, né? E ele nem respondeu. E você está aí, ó, 5 horas da manhã, disponível para o reino de Deus. Glória a Deus. Mas uma das coisas que o Senhor me fez entender, que quando ele mandou João Batista para o deserto, foi que João Batista não podia escolher público. Não podia escolher o quê? Público. Ele foi para pregar para ninguém. Então, quem viesse ao encontro de João Batista era o que o Senhor tinha mandado. Então, e outra coisa, não estou me colocando de jeito nenhum como João Batista, mas uma das coisas que precisa entender, eu não sou ninguém. Então, toda vez que eu acordo, eu lembro, se tirar a graça, não sobra nada. Então, quem veio acessar a graça foi porque o Senhor chamou. As pessoas pensam assim. Uma vez eu recebi um convite para ministrar numa igreja de um rapaz que eu tenho assim profunda admiração, profunda. Eu pensei, caramba, mas nesse dia eu tinha um compromisso com a igreja que, cara, a igreja era pequenininha, eu estava ajudando o cara. E eu pensei comigo, eu vou ligar para o irmão e vou jogar esse compromisso para um final de semana para frente e vou ministrar. E o Espírito Santo falou para mim, se você fizer isso, você perdeu a relevância. Você não perdeu, eu não caí em pecado, mas eu perdi, já não vou acertar o alvo mais. Então, o primeiro ponto de você saber, assim, ser acessível, é saber que o que você tem não é seu. É a mesma coisa de eu ligar para alguém aí, falar, eu tenho um objeto que eu deixei aí na casa do apóstolo Ricardo. Você pega para mim? Você não tem como lá dizer não. O objeto não é seu. Alguém veio em meu nome buscar. Então, quando as pessoas falam, eu preciso falar com você, eu não tenho problema nenhum. Uma vez um rapaz disse assim para mim, pastor, é o senhor mesmo ou é a assessoria que está falando no WhatsApp? Ei, cara, Deus nos livre disso, né? Profeta, o que acontece? Quando eu preparei esse tema ontem de noite, você sabe que a gente estava discutindo o que ia falar, até que no final da noite eu falei para você, vamos falar de humilhação de novo, né? E você falou, tá bom, mas eu acordei agora, estava mais cedo pensando assim, um teminha chatinho, um teminha difícil, porque a ideia hoje é a gente falar sobre humilhação na prática. E não é fácil, mas enquanto você está falando, me veio 2 chavezinhas aqui que eu vou soltar para poder atiçar o teu instinto profético também, que eu sei que você tem muita revelação, né?
Mas duas coisinhas que eu gostava de falar antigamente, e eu tenho falado de novo, né? Uma delas é que João Batista, ele era a voz, você tocou em João Batista, eu me lembrei disso. João Batista, ele era a voz do que clama no deserto. Ele não era a voz dele mesmo. Ele era a voz de alguém. Até ontem eu falei, batendo papo com o Judson de Oliveira, e ele falou, mano, é isso que eu estou pedindo a Deus, eu preciso de duplicadores. Duplicadores da mensagem que o Pai me deu, que eu recebi de alguém. E eu já estou, né, eu já estou precisando duplicar, porque no momento que você é voz de você mesmo, isso se torna muito perigoso, né? Então, João Batista, ele era a voz de alguém. Claro que nós sabemos que esse alguém era o próprio pai, que tinha algum portal, em algum lugar no deserto. João Batista tinha que ir lá naquele lugar ouvir a voz para poder trazer para cá. A sintonia vinha lá, naquele cantinho que ele tinha secreto. Mas a duplicação, né? Ser a voz de alguém é mais bonito do que você ser a sua própria voz. Isso é humildade. Eu falar assim, olha, eu tô pregando essa mensagem aqui, mas eu vou falar a verdade, que essa mensagem não é minha. Eu ouvi o apóstolo João Ético pregando, e isso trouxe para mim esse insight. Isso é humilhação, isso é humildade. Agora, outra coisa que eu falei, e agora eu falo isso em memória do falecido, recém-falecido, o falecido hoje metade do planeta aéreo. O Thanos instalou o dedo já, né? O Thanos já instalou o dedo. E o Homem-Formiga não conseguiu entrar no universo quântico para matar o micróbio ainda. Mas deixa isso outro dia. Deixa isso outro dia. A questão é que, ó, falecido irmão Lázaro, né? Eu me impactei muito com o começo da carreira pública do irmão Lázaro. Lázaro, na verdade, quando Lázaro lançou aquele CD, a minha vida é nesta. Quando ele lançou aquele CD, ele já tinha mais 3 CDs gravados. Ruimzinho a voz, irmão. Ruimzinho o CD dele, não dava nem para ouvir. Evangélico, CD evangélico. Você vê que ninguém começa do nada. Todo mundo tem uma história, todo mundo é forjado, né? Mas quando ele surgiu pregando naquela igreja bonita lá em Feira de Santana e fez aquele CD que viralizou, o que fez o povo se encantar com o irmão Lázaro? Você sabe o que foi? Eu vou te falar o que foi. Eu vou te falar o que foi. Fez ele fazer aquele sucesso todo na época. Não foi a música era top. Mas o que chamou a atenção, eu tenho certeza disso, porque foi o que me chamou a atenção, foi o brilho nos olhos dele. O olho dele brilhava quando ele cantava. Ele cantava uma alegria que você cantava também, né? Ele tinha um negócio aqui que brilhava assim o olho dele. Então, depois daquele dia, eu comecei a ministrar muito uma frase que, muito tempo que eu não falava ela, eu lembrei dela aqui. 2 coisas que não podem faltar na vida de um homem de Deus: o brilho no olho e o tremer da perna. Se você for pregar para 5 pessoas, meu irmão, para 10 pessoas, mas o teu olho não brilhar ou a tua perna não tremer, cuidado, você pode cair num buraco, passar uma vergonha, falar uma besteira. E, Né? apóstolo, eu tenho uma coisa, as pregações mais profundas que já saíram do meu coração, que eu tinha certeza, era uma transmissão ao vivo. Eu estava escutando de Deus, aprendendo de Deus e passando para a pessoa na hora, assim, não tinha 5 pessoas numa mesa. E eu falava com Jesus assim, amém, eu estava lá tal dia, estava lotada a igreja e o Senhor não me contou isso. Mas há um texto que diz, alegrei-vos, pequeno rebanho, porque o Senhor vos agradou de dar o reino, sabe? Então, ainda há uma graça do ser pequeno, ser importante no Senhor. Ontem eu sentava com os amigos e dizia, cara, Moisés foi top 5. Mas Arão, no reino, tem mais moral do que Moisés. Sabe, Arão, o pai de Moisés, só conseguiu pregar para Joquebede, para Arão, para Miriam e para o próprio Moisés. Sabe? Então,
O segredo de você ter esse portal que vai tocar a vida das pessoas com transformação é você saber, eu sou a voz do que clama e está vestido de pele de camelo. Por quê? Porque a pele de camelo, que é um animal imundo, faz as pessoas se impressionarem com a voz que está surgindo, com as palavras, não com a imagem que elas estão vendo. Forte. Então, o segredo de João Batista é que a mensagem era forte, mas quando as pessoas olhavam para ele, ele era fraco. Porque ele era de pele de camelo, ele era imundo. A pregação dele era: arrependei-vos, mas você não pode tocar em mim, senão você fica imundo. Por quê? Porque eu ainda sou em transformação. Então, o segredo é liberar a voz e não fazer as pessoas prenderem na sua imagem. Sabe? O olhar de João Batista era sempre... João Batista pregava, a mensagem de João Batista, apóstolo Ricardo, era assim: prepare-se que está vindo outro cara melhor do que eu. Meu Deus! Ele diz, a pregação de João Batista era: olha, eu tenho uma palavra para te dar. O próximo a pregar aqui nesse deserto, o próximo a batizar no Jordão, é um cara muito melhor do que eu. E quando o Jesus chegou, ele disse: gente, olha o cara aqui. Então, se prender nesse ambiente onde eu sou a transição, eu não sou o começo de nada, e também não vai terminar em mim, me faz ser humilde. Bom, sabe? muito bom. Agora, João Batista, para a gente não sair desse contexto ainda, é importante sair para não ficar preso também, mas João Batista, ele foi muito bem até o momento, né? Porque ele reconheceu Jesus no ventre. Eu preguei sobre isso outro dia. Ele reconheceu Jesus no ventre. Ele reconheceu Jesus quando apareceu na beira do Jordão. Ele teve a certeza de que Jesus era Jesus quando o Pai gritou: esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Só que quando João Batista estava preso, ele disse: vai lá, discípulos, vê se Jesus é Jesus mesmo. Então, peraí, como é que pode? O que é isso? O que é isso? A resposta está na minha pergunta. João Batista não reconheceu Jesus porque ele estava preso. Então, quando você entra nesse cativeiro, quando você entra na prisão, você perde a capacidade de ver Jesus, de reconhecer Jesus, e você perde até mesmo tudo aquilo que você já tinha recebido dele, sabe? E João Batista já estava sem cabeça mesmo antes de ser decapitado. No momento que ele diz: cadê Jesus? É Jesus, ele já estava sem cabeça no mundo espiritual. E o pior de tudo é que ele não se humilhou. Porque quando ele disse: é necessário que tu cresças e eu diminua, ele não diminuiu. Para você ter uma prova disso, como pode uma pessoa que está em cárcere querer ter discípulos? E a Bíblia diz: os discípulos de João Batista foram até ele na prisão. Né? Então, nós vemos dois perfis de crente aí. O crente que não se humilha, porque ele vê que o líder já está em cativeiro, mas ele não foi para Deus falar assim: o que eu faço agora? Ele continua seguindo o líder em cativeiro. E o líder em cativeiro que não se humilhou, porque, irmão, todos nós, até a mensagem antiga do Antônio Cirilo, que ele diz o seguinte: toda vez que ele vê um líder cair, ele corre para o quarto e ajoelha, ele fala: Senhor, tem misericórdia. Lembra dessa, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa que eu caia também. Porque, como você falou, todos nós somos humanos. E nós temos que aprender a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu não sou melhor do que João Batista, que pregava em cativeiro, que pregava em prisão. Eu não sou melhor do que Nabucodonosor, que roubou a glória para ele. Eu não sou melhor, não sou melhor. Às vezes a gente só quer falar o que nós somos, né? Apóstolo e profeta Ricardo Ribeiro. Dificilmente eu vou botar aí pecador Ricardo Ribeiro, nervosinho Ricardo Ribeiro, né? Pastor, e a prisão é mais confortável do que o deserto. No deserto tinha sol, tinha frio, não tinha comida, não sabia o que vinha. Então, tem muitos irmãos que perderam a capacidade de ver Jesus porque eles foram para um ambiente de conforto. E muitas vezes o ambiente de conforto é o título. É onde eu faço, eu quero. E, apóstolo, nós estamos numa geração tão maligna, sou parte de uma geração tão maligna, que o instrumento da humilhação eu quero fazer
espiritualizar ele. Então eu digo assim, olha como eu sou espiritual. Eu ouvi a voz de Deus e fui lá e rapei a minha cabeça. Eu estou vestido de pano de saco. E Não. eu estou sentado junto com os fariseus. Uma Os vez, fariseus oravam nas praças e diziam, como eu sou espiritual. E eu tomei a exortação de Deus, em vez de baixar a cabeça, eu vou lá e digo, olha como eu sou espiritual, eu estou me olhando, eu estou me humilhando. E se nós não levantarmos uma geração genuína, que entendeu que a humilhação é parte do processo e que eu devo baixar a cabeça e não fazer da plataforma a humilhação, eu perdi todo o serviço. Eu tive umas irmãs que fizeram um voto coletivo e raparam a cabeça. E eu pensei comigo, nossa, Deus não falou nada comigo. Eu falei, nossa, que profundo isso. Foram umas 6, 7 irmãs. Mas, de repente, eu abro o Instagram, tá todas elas tirando foto, postando um versículo, o Senhor me disse, tão feito e tão perdido. Eu fiquei tão triste, por quê? Porque depois, quando eu tento espiritualizar a minha humilhação e não aceito ela como parte, porque eu sou pecador, sabe? Eu preciso me humilhar, não é porque eu estou bem, é porque eu sou um pecador. E a humilhação não tem glória, eu não trago a glória para ela, eu só eu coloco chamo, dizendo, eu sou um pecador. eu chamo isso de pano de saco gourmet. Né? Uma vez eu Isso. vi uma pastora, isso já tem mais de 15, 13 anos, 13, 14 anos. Eu vi uma pastora auxiliar com o marido numa determinada igreja grande que eu costumava pregar muito lá. Essa pastora falou assim: eu e minhas discípulas vamos vestir pano de saco. E aí ela mandou fazer um pano de saco bonito, rapaz. Mandou fazer um negócio gourmet mesmo, maneiro, bordadinho. E não, um negócio, rapaz, de ateliê. Aí vestia, aí saíram, iam para a igreja, voltava todo dia com aquele pano de saco. Falei, mas pano de saco desse aí, meu irmão, tá melhor que as roupas que eu uso. Na época eu fiquei incomodado, né? Depois eu fui descobrir que esses pastores criaram uma rebelião na igreja, não demorou muito tempo, racharam a igreja. Até hoje o pastor presidente está com o coração rasgado, ferido, né? Agora, você diz que a prisão é mais confortável do que o deserto, mas eu tenho uma palavra que eu não sei se faz muito sentido para você, mas é um rema, né? É um rema que Deus me deu. Rema, às vezes, só serve para quem está remando. Essa veio agora, hein? Essa veio agora. O rema, às vezes, só serve para quem está remando, né? É igual a minha sogra. Mas minha sogra leu um versículo, minha sogra é falecida, mas minha sogra é pobre, cara. Funcionária de escola, merendeira de escola pública. Ela leu um versículo onde Jesus falou: em ti farei morada. E ela entendeu: Deus falou que vai me dar uma casa. E ela, em menos de 3 anos, construiu um casarão, meu irmão, com o dinheiro de merendeira dela. Então, E Deus falou, ué. o rema só serve para quem está remando. Não tem contexto nenhum, mas funcionou com ela. Mas João Batista, ele vestia pele de camelo, você já citou aí, né? Ele vivia no deserto. Mas tem uma coisa, ele comia mel com gafanhoto. O gafanhoto, na palavra, ele representa principados e potestades. Toda vez que a Bíblia diz dos midianitas, né, dos filisteus, dos povos que vinham saquear o povo na Terra Prometida, fala que eles vinham como nuvens de gafanhotos. Né? Joel fala dos 4 gafanhotos, são 4 povos, né? Gafanhotos são principados, são 4 povos e são 4 momentos, né? Porque o migrador é o cortador, que é o gafanhoto filhote, que ele só consegue cortar a folha. Aí depois vem o migrador, que ele já pega a folha cortadinha e leva para o outro lado, o adolescente. Aí depois vem o devorador, que já tem força na boca para comer a folha. E vem o destruidor. O destruidor é o pior deles, que ele não está nem aí para comer a folha, ele só quer ferrar com a vida dos outros mesmo. Ele vai lá e destrói tudo. É o Apolion, o Abaddon. Então são principados. E João Batista, ele tinha a graça de, mesmo vivendo no deserto, ouvir Deus no portal. E, ó, gafanhoto, mano, eu como com mel. Gafanhoto, para mim, eu como com mel.
Eu como gafanhoto com mel. Eu tenho governo sobre o principado, eu tenho governo sobre potestade, eu tenho autoridade por causa da humildade legítima. Legítima. No dia que ele saiu dessa posição, eu não me preocupo, irmão. Assim, antigamente as pessoas pregavam para mim assim, não diga, não fala de principado não, meu irmão. Isso aí não se mexe com essas coisas não, com potestade. Não existe isso não. Nosso Deus, ele nos deu autoridade sobre tudo e sobre todos. A questão não é o que você confronta, a questão é como você está para confrontar. Faz sentido? Sim, sim, sim. E assim, enquanto você falava aí do comer gafanhoto com mel, eu lembrei disso, sabe? Um dos motivos de ter ido para a prisão é só experimentar a vitória. É quando eu não aceito mais alguém falar para mim, ô, você errou isso aí, você está errado, cala a boca. Então, só é exposto a uma grande humilhação pública quem não aceitou uma pequena humilhação particular. Sabe, quando aquele irmão, certa vez eu estava ministrando na igreja e esqueceu de me buscar. E eu fui caminhando. Não era longe, mas não era perto, aí eram uns 4 quilômetros. Eu meti no Google e fui. Quando eu cheguei, o irmão pegou e disse assim para mim, ô pastor, me perdoa, que desonra. E eu pensei, é verdade, né? Que desonra. Quando eu peguei o microfone para ministrar, o Espírito Santo me disse, com esse coração você não precisa. Por quê? Porque se você não aceita que você não é digno de nada, que você já precisa de um chofer, de alguém para te buscar, sabe? Você não serve para ministrar a palavra. Então, de vez em quando, a honra deixa de ser indevida quando eu acho que eu mereço ela. Sabe? A honra deixa de ser indevida, eu não estou mais apto para recebê-la. Por quê? Porque meu coração entende que eu preciso de certos aparatos, certo padrão de honra para mim poder. E deixa eu te falar, a honra deve ser sempre manifesta, nunca cobrada. Eu devo te tratar sempre com honra, mas eu nunca devo cobrar que você me trate com honra. Por exemplo, o Amaro, que Deus o tem em boa memória agora, sabe? O Amaro disse assim, ele ligava para mim com alguma frequência e dizia assim, meu menino, aquilo me incomodava, cara. Por quê? Porque eu falava, moço, que menino. E uma época eu entendi, eu era menino mesmo, sabe? Então, se nós não tivermos esse coração de dizer, olha, as pessoas, porque vieram tentar João Batista, apóstolo, não foi dizendo que ele era um falso profeta, foi dizendo que ele era o Cristo, sabe? Então, de vez em quando, a gente vem e recebe um elogio e o coração da gente diz, envaidece, e você pensa, meu Deus, eu tô bem pra caramba. Naquele momento você já era, você caiu no papo do fariseu, porque os fariseus chegaram mesmo sabe, o fariseu mesmo não se rendendo à mensagem de João Batista, chamava para ele, ó, você não é o Cristo? Cara, você é de Deus demais. Era constante isso. Devia ser muito difícil para ele isso. Agora, então, o pastor Naldo está dizendo aqui uma coisa, o pastor Naldo botou aqui, ó, antes da honra vem a humildade. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com essa frase, porque essa frase é uma frase, nossa, muito pentecostal, né? Deus vai me honrar. E dentro dessa frase, a própria frase já é um perigo, porque essa frase ela aponta que nós vamos passar pela humildade para chegar na honra. E se nós vamos passar pela humildade, nós vamos sair dela. Não, o processo, e ao contrário, primeiro eu quero a honra, o coração vaidoso primeiro quer a honra, e o coração humilde quer o coração manso de Jesus, que é a humildade, porque Jesus disse isso, aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde. O topo final é quando eu não estou mais nem aí, eu não estou mais nem... eu não estou nem aí se a galera está querendo me fazer rei ou está querendo me mandar para a cruz, eu sou humilde. Jesus ele já tinha alcançado o lugar que já não servia.
Lembra quando ele diz, aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde, mas ele colocou aprendei-vos, significava que a autoridade para ensinar não estava ligada ao que ele sabia, mas como ele era, sabe? E... Então, eu sei pouco. Jesus queria dizer assim, olha, talvez eu saiba até pouco sobre isso, mas eu posso ensinar porque eu sou humilde. Ele diz, eu sou manso e humilde. Eu sou manso para lidar com as críticas e humilde para lidar com os elogios. Se as pessoas dizem assim para mim, olha, você... Eu tenho um amigo que eu tenho uma consciência, ele era um ministro de Deus, um cara que gritava no Senhor. A gente dizia que ele pegava carne crua e com 10 minutos ele era só que ele descia do púlpito e perguntava, e como fui hoje? E passou um tempo, ele caiu e nunca mais conseguiu se levantar. E durante um tempo, eu falando com o Senhor me disse, João, o desejo de alguém dizer para ele, olha, você está bem, fez ele cair no lábio da prostituta, e a prostituta disse, nossa, você é o homem da minha vida. Então, como eu me dou com a sequência de palavras que eu recebo, sabe? Não, você quer perceber um homem que ele não vai ter muito conserto, pastor? É que quando ele se justifica, as suas ações são sobre as profecias que ele recebeu. Ele diz, fulano profetizou que eu vou ser tal coisa. Então, a palavra... Não, irmão, sabe? Eu estou muito mais... Ninguém conta as exortações que recebeu, né? Eu estava lá... Esses dias eu saí da estribeira e briguei demais com um irmão, um cidadão que tem aqui na cidade, e esse cara falou mal de mim na Câmara, no púlpito, na tribuna da Câmara dos Vereadores, ele é vereador na cidade, um monte de vezes. E eu fui respondi ele na internet, no vídeo que ele estava falando mal de mim, e meu pastor, em vez de brigar com o cara, brigou, foi comigo, moço. Me deu uma raiada, assim. Meu pastor falou, toma vergonha, fica quieto, não é esse padrão. E eu fiquei magoado com ele. E eu vim para casa e Jesus disse, você está chateado? Eu falei, muito. O senhor não viu que meu pastor, o senhor tinha que falar, era com ele, não era comigo, não. E ele me disse assim, se você se invadir a ponto de que alguém não pode falar mal de você publicamente, abandone o discipulado de Jesus. Porque Jesus, apóstolo Ricardo Ribeiro, Jesus não nos prometeu que ninguém ia nos amar, mas ele prometeu que uma galera ia nos odiar. Ele disse, vão te chamar de endemoniado. Então eu estou cumprindo a promessa do Senhor. Só que essas promessas a gente não quer, né? E tem uma coisa, sabe, meu irmão? Eu até lembro, eu tenho uma coisa mais ou menos, a última vez que eu li esse livro já tem também mais de 15 anos, mas eu guardei um pouquinho do Monge e o Executivo. Ele fala sobre, não tem problema nenhum de um rei limpar a latrina do palácio, desde que ele não tire a sua coroa. Por quê? O que significa isso? Qual é a metáfora que ele queria trazer? O que você faz não define o que você é. Por quê? Porque a sua autoridade, ela não está nos seus atos, ela está na roupa espiritual que te veste, sabe? Eu tenho um discípulo, talvez ele esteja online aqui, ele tem uma alta patente na segurança do palácio onde o governador de um dos maiores estados do Brasil trabalha. Ele tem uma alta patente no palácio, ele é o chefe da segurança nesse palácio. E ele falou assim, vamos lá comigo que eu vou te levar para conhecer o palácio. E quando eu cheguei lá, ele andava no meio dos soldados, e os soldados tudo batendo continência para ele e tal. E ele falou assim, vamos ali, tomar um cafezinho ali. Aí quando eu fui ver, eu estava sentado e um monte de homem, soldado, do sargento, não sei o que lá, servindo café para mim, senhor apóstolo, o senhor, tá bom o café, quer mais açúcar? Eu, constrangido, eu falei, meu Deus, só tem chefoque. E militar gosta de reverência, mas todos eles receberam a humildade desse meu discípulo, né? E aí, o que acontece?
Eu fui fazer uma guerra espiritual nesse mesmo dia. Quando nós saímos de lá, eu fui fazer uma guerra espiritual com esse meu discípulo. Porque eu tinha passado de carro no meio de uma favela, perto, uma comunidade, né? Melhor falar comunidade. No meio de uma comunidade perto de onde ele mora, eu vi um condomínio bonito, meu irmão. No meio de uma comunidade, um condomínio bonitão, me chamou a atenção. Eu falei, pô, por que tem um condomínio bonito aqui, no meio da comunidade, que tudo aqui é pobre, tudo aqui é sofrido, as paredes sem embolso, um condomínio verde, bonitão, e o nome do condomínio, Morada dos Deuses. Aí o Espírito Santo me falou assim, os principados, eles moram dentro desse condomínio, dessa região, e eles sugam a energia de prosperidade da região toda para dentro do condomínio. Faz uma guerra e derruba. Aí eu falei para esse meu discípulo, nós vamos fazer uma guerra aqui agora, para o carro aqui, você vai ficar filmando, enquanto eu faço a guerra do lado de fora, mas você vai ficar dentro do carro, filmando e intercedendo e vigiando dentro do carro, sem sair do carro. Aí ele parou o carro, e eu comecei, fui para o lado de fora, botei a mão na placa do condomínio, e isso, nessas comunidades tem uns rapazinhos de pescoço curto, assim, que andam sem camisa, né? Foi passando um do lado do outro, olhando para mim, e eu fiquei meio com medo, né? Mas eu orando ali, falei, o que esse rapaz está pensando? E fui orando, e nisso, parou um caminhão de lixo na porta do condomínio e trancou a rua, e não conseguia sair. Mas foi enviado pelo diabo, porque criou um trânsito, um engarrafamento, uma gritaria exatamente onde eu estava fazendo a guerra. E eu tinha falado para ele, fica aí de olho. Aí o que ele fez? Ele saiu do carro, pode deixar que eu vou ajudar aqui, dá ré aqui, não sei o que lá, tal. E eu fazendo a guerra. Aí eu terminei a guerra, deu tudo certo, entrei no carro, e ele é um homem de patente. Um homem que o próprio governador do estado passa por ele e respeita ele, sim, né, pela patente que ele tem. Já ele, para você ter uma ideia da autoridade dele, já foram 4 governadores do estado que mudaram em um estado grande e ele não foi substituído. E, geralmente, quando o governador entra, ele bota alguém de confiança, né? Ele não foi substituído. Quando ele entrou no carro, terminou a guerra, eu falei assim, Pastor Correia, você está errado. Com todo o amor, eu quero te confrontar. Ele, por quê? Porque eu falei, o que eu falei para você? Repete o que eu falei. Não, você falou para ficar no carro intercedendo. Por que você saiu? Não, porque teve uma situação, eu vi que você precisava de ajuda. Eu não falei para você sair do carro. Eu falei para você ficar no carro intercedendo. E eu estou te falando isso como teu pai espiritual, como teu mentor. Numa dessa, nós perdemos a nossa batalha. Porque você é um homem militar e sabe que quando o comando é dado, o comando tem que ser da maneira que foi dado. E ele olhou para mim, ele falou assim, sim, senhor, eu errei. E aquilo, ele falou, eu errei, eu peço perdão ao Senhor. Aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Porque ele era um homem que, geralmente, pessoas dessa patente têm um ego inflado. E ele falou, quem é esse apóstolo que diz que eu errei? Estava fazendo meu trabalho. Não, eu errei. E sabe, Deus deu para ele algo muito grande, porque foi naquele dia que nós fomos depois visitar o apóstolo Judá Bertelli. Passamos uma tarde lá no bosque orando com o apóstolo Judá Bertelli. Judá conduziu para ele, entregou a vida dele todinha e profetizou 3 coisas gigantescas na vida dele que já estão para se cumprir. Então, a humildade não precede a honra. A humildade precede a humildade. Porque quanto mais humilde você for, mais você quer viver nessa vida, não é? E o ponto final não é que eu vou receber os aplausos, o meu objetivo não é esse. Porque Jesus, quando ele estava na reunião mais importante da nossa fé, que foi na Páscoa do Senhor, onde ele instituiu a ceia, ele não pregou, ele lavou os pés. Então ele diz, eu vou te mostrar o ponto final. Ele vai lá e pega a toalha, a bacia e diz, eu vou te mostrar o que o líder faz. Quando vocês alcançarem a maturidade de estar no meu lugar, o que vocês vão fazer? Vocês vão lavar os pés, vocês vão transferir através de não ser ofendido. Jesus não saiu, presta atenção, Pedro não saiu da reunião pensando, Jesus
é menor que eu porque lavou meu pé. Pedro saiu pensando da reunião, uau, como Jesus é grande, ele lavou meu pé. Sabe? Ele não olhou para Jesus e disse assim, nossa, porque só nós que nos prendemos num espelhozinho de vaidade e acha que não, sabe? Mas Jesus e as pessoas que estão no nosso redor, elas conhecem a nossa soberba. E talvez hoje, o que sustenta e impede a operação do Espírito da Profecia no Brasil de fazer a nação inteira se render é a soberba. Por quê? Porque na humildade a diferença diminui. Por quê? Porque Jesus ele disse, ó, Pedro, eu sou maior do que você, então eu vou ficar embaixo. Por quê? Porque você precisa estar firme. Então, os homens poderosos no país, eles querem pregar para o presidente. E na cabeça de Jesus, quem ganha o general é a escrava sem nome. O profeta nem não sai de casa quando ele está lá. Porque o profeta maior está ocupado com a viúva. Na cabeça de Jesus funciona assim. O maior fala com o mais fraco. O mais poderoso fala com o mais fraco. E o mais... Entendeu? Naamã ouviu a pregação, foi de uma mulher, de uma menina sem nome, uma escrava. E Eliseu foi pessoalmente atender uma viúva. Então, na cabeça de Jesus, os mais poderosos ficam por baixo. Então, para pregar, Jesus não quis pregar para Herodes, deixou para Paulo, porque Paulo era menor que ele. Então, os grandes lugares, os lugares de destaque, têm pouco valor para Deus. Só que para nós tem valor demais. Sim, entende? sim. Herodes podia vir no culto de Jesus, de João Batista, porque a presença que João Batista aguardava não era de Herodes. A presença que João Batista aguardava era de Jesus. Era dizer, Jesus, vem na minha reunião, vem na minha reunião. Mas Herodes veio, mas eu não estou preparando o caminho para Herodes, eu estou preparando o caminho. Então, preste atenção, essa semana teve um cara aí que profetizou que a morte ia andar na cidade. Eu fiquei com dó daquele cara. Por quê? Porque o mesmo espírito que estava nele era o que o cara que sai lá da cidade dele, vai lá na mureta profetizar para o presidente. É o mesmo assim, eu preciso ficar famoso porque eu tenho Deus. E talvez agora você vai ficar anônimo porque você tem Deus, porque Deus nos leva para o lugar secreto. Entende? Então, o cara é o mesmo espírito, a mesma vaidade que faz, olha, eu tenho uma palavra profética para o presidente da República, mas você tem para o mendigo? Apóstolo Ricardo Ribeiro, as pessoas mais espirituais, porque se aparecesse um anjo na reunião pública e movesse a espaço e falar, todo mundo acreditava, visivelmente. Quando se levanta um profeta e diz assim, diz o Senhor, só a metade acredita. Mas só quem tem o ouvido extremamente treinado consegue escutar Deus falando quando alguém diz, me ajuda. Me ajuda nessa tarefa. Então, todo mundo quer ter uma palavra para o presidente, uma palavra para um lugar grande. Mas talvez o vizinho, Deus quer te usar no vizinho aí do lado, mas você não é humilde o suficiente para atravessar a rua. Ontem eu estava lendo todas as profecias que eu recebi no ano passado, né? Foram mais de 50, e metade já se cumpriu. E eu estava lendo também um discipulado que o profeta Amaro fez comigo, quase 2 horas via Zoom. E uma das coisas que você falou, ele falou para mim, ele falou assim, filho, um dos segredos de ouvir a voz de Deus, de ouvir uma profecia, é você entender que Deus profetiza no meio do bate-papo igual esse aqui. Aqui profecias e profecias e profecias e profecias já foram liberadas. Né? Às vezes numa conversa com um limpador de lixo, não é você que vai ser o profeta, é ele que vai ser. Né? Às vezes na conversa com uma pessoa, com teu patrão, você fica o tempo todo dizendo que é um endemoniado, às vezes ele que vai ser o profeta, não vai ser você. E aí nós entramos no outro lugar, né? No lugar da humildade, não apenas da humildade da postura, mas a humildade de você entender que
que você não é a última cocada do saquinho e que não é porque a outra pessoa não é do jeito que você gosta que Deus não pode usá-la, né? Que Deus não pode falar contigo. E esse lugar é um lugar extraordinário, porque é o lugar do tudo fala. É o lugar onde você vai, às vezes, meu irmão, se você tiver humildade mesmo, humildade, Deus pode usar um macumbeiro para falar contigo. Deus pode usar um pai de santo para falar contigo. Deus pode usar, né? Porque a gente quer ver Deus falar dentro da nossa atmosfera, dentro do nosso arquétipo, dentro do nosso modelo religioso. E quantas vezes, isso eu sei, outra coisa, meu irmão. As pessoas gostam de dizer que eu sou humilde, né? As pessoas gostam de dizer, o apóstolo Ricardo é tão humilde, eu não sou tão humilde como disse, né? Se eu fosse tão humilde, eu não teria um cenário bonito atrás de mim para fazer live. Né? Eu tenho minhas vaidades, e são muitas. Agora, o perigo, mesmo se eu fosse humilde, da maneira que se imagina, é quando a pessoa passa a ter orgulho da própria humildade. Porque quando a humildade se transforma em orgulho e a pessoa anda dentro de si pensando, eu estou orgulhoso de como eu sou humilde. Ela não é mais humilde, ela é orgulhosa. E foi o que fez Satanás cair, né? Foi o orgulho. Há uma linha muito tênue entre orgulho e humildade. Porque quando chega um momento, irmão, que se você subir demais, você bate no orgulho. Mas se você descer demais, você também bate no orgulho. Porque você se torna exaltado e conhecido, e respeitado, e venerado, e reverenciado pelo quanto você desceu. E ali você encontra o mesmo cativeiro que está lá em cima. Mas para isso o Senhor uma vez me disse um antídoto. Ele me disse, João, o seu cliente sempre é Deus. Então, ele pode ser o presidente da República, eu vou tratar ele como Deus. Ele pode ser um mendigo, eu vou tratar ele como Deus. Essa é a ordem, sabe? Então, nós vamos entrar nesse lugar de humildade, sabendo que quem eu estou tratando é sempre Deus. Então, se eu estou movimentando, porque o objetivo, preste atenção, a soberba faz que eu veja as pessoas, que eu quero que as pessoas vejam Deus em mim. Mas humildade me faz ver Deus nas pessoas. Então eu trato fulano de tal, é um homem de Deus. Ah, mas ele é um malandro. Ok, mas ele vai ser um homem de Deus. Eu vou tratar conforme Deus. Eu vou tratar conforme Deus. Eu vou tratar conforme Deus. E, por exemplo, não existe um problema, não existe uma circunstância em se levantar e ter vaidade. O problema é, senão todo mundo não andava sem roupa, né? A vaidade é presente e em certo ponto, ela não é maligna, correto? O problema é se tirar como eu fico, sabe? Se tirar de mim como eu fico. Então, o Senhor, de vez em quando, remove coisas de você e aí entra o padrão da oferta. Deus deixa você ter, deixa você gostar e depois diz para você dê. Entendeu? Para me dar. Isso. Aí você pensa, poxa, mas eu gosto tanto. Porque eu conheço o testemunho de um irmão que Deus falou com ele, olha, dessa corrente de ouro, ele tinha uma corrente de ouro que devia valer uns 40 mil reais no braço, assim. Um homem bem próspero. E ele falou assim para Jesus, Jesus, eu dou para o senhor o meu Fusion, 0 quilômetro. O Fusion ele tinha pegado o Fusion na concessionária e tinha ido para a conferência. E o senhor disse, eu não estou precisando de dinheiro, eu estou precisando de coração. Seu coração está na pulseira, não está no carro. Entendeu? E o Senhor deixa você ter, deixa você usufruir, deixa você gostar. Depois ele diz, me dá, para ver se você consegue viver sem ainda. Então, o segredo de viver abençoadamente humilde é saber que tudo é transitório. A casa do rei é transitória. Até o ministério, meu irmão, que é o principal. Porque a gente fala de bem, as pessoas já entenderam. Mas
Deus pedir o seu relógio, Deus pedir o teu carro, Deus pedir o teu Isaac. Mas muitas vezes Deus vai tirar até teu ministério. Não tirando título, nem tirando unção, mas Deus vai te botar na geladeira. Eu fiquei 7 anos na geladeira. Eu saí da geladeira agora no início da pandemia. Um monte de gente fala assim, quem é você? De onde tu surgiu? Não, eu já estava no Brasil todo viajando, mas Deus me deixou 7 anos na geladeira. 7 anos na geladeira. E eu sabia, minha mulher está aqui do meu lado, em momento algum eu entrei em crise com Deus. Em momento algum eu me desviei. Eu tive que descobrir outras maneiras de viver. Eu gosto de falar, eu virei palestrante de empresa, eu comecei a fazer evento de coach, não sei o quê, porque eu precisava viver. Mas em momento algum eu saí do alinhamento. Eu acho. Então, chega um momento que Deus testou, aprovou e devolveu. Isso. Então, entender o seguinte, qual é o meu alvo? É se tornar uma pessoa, não é chegar em algum lugar. Então, porque, presta atenção, em Provérbios diz, quando você chegar na casa do rei, coma pouco, coloque a faca na garganta e sejam poucas as suas palavras. Não tente impressionar e não usufrua, sabe? Não tente impressionar. Ah, eu vou impressionar o cara aqui, porque esse cara é grande, eu vou mostrar para ele o tanto que eu sei, ou eu vou usufruir do que essa pessoa pode me dar. Então, é o seguinte, saiba, esse estágio é transitório. Não é um lugar que eu vou chegar, é uma pessoa que eu estou me tornando, sabe? Então, as pessoas vêm, principalmente no ambiente mais pentecostal, eles dizem assim para mim, Deus vai te honrar. Eu falo, irmão, já honrou. Eu não estou trabalhando pelo que eu vou ganhar, eu já recebi antes. Eu estou trabalhando, o pagamento é adiantado. O cara diz, então você já recebeu uma bênção? Eu falei, não, moça, foi a cruz, foi a salvação. Foi o Cristo ter apostado em mim quando ninguém mais. Então, o objetivo final é saber que eu não vou chegar em algum lugar. O objetivo da fé é que eu vou me tornar uma pessoa. Eu vou me tornar semelhante a Jesus. E ele era manso e humilde, sabe? Ele é manso e humilde. Sem esse estágio de você sentar e dizer assim, então, apóstolo, Jesus disse, isso ele falou comigo, João, qual é o lugar que o profeta não tem honra? Eu disse, na sua própria casa, Jesus. Ele disse, esse é o lugar que ele está protegido. Porque nós precisamos de um lugar onde o Senhor pode dizer não para nós com franqueza. E normalmente é o nosso lar. Então, onde as coisas não são maquiadas. Então, os lugares onde não tem honra são os lugares de proteção. Sabe, quem foi a mulher que deu a chance para Ramã escapar da forca que ele estava construindo? Foi a esposa dele. Dizei, cuidado, você vai cair na forca que você construiu. Hoje Deus começou a te derrubar. Se ele tivesse te humilhado aquele dia, no lugar onde ele não tinha honra, onde ele não era o grande Ramã, ele tinha escapado. Então, o lugar de não ter honra é o lar. Porque no lar nós podemos ouvir não. Então, por isso nós queremos pregar nos púlpitos, que nos púlpitos as pessoas dizem, glória a Deus. Em casa o cara diz, te conheço, presta atenção, sabe? Então, em casa as pessoas dizem para você, presta atenção, você não é tudo isso não, fica na sua, sabe? Então, a minha mulher não me lembra do meu ministério, ela me lembra dos meus defeitos. E Deus que faz ela fazer isso. Deixa eu falar para os homens que estão ouvindo aqui, se você reclama que a sua mulher te exorta, você está se tornando afeminado, porque afeminado é frágil. E a sua mulher tem que te exortar mesmo, falar assim, toma vergonha na cara. Tu me arrebentou agora, cara, ela está aqui do meu lado, aqui ouvindo a live. Acabou comigo. Tô brincando. Não, aqui, ó, ela está fazendo sinal para não te interromper, mas ontem nós tivemos uma guerra espiritual bem de manhã, depois da live, passei por uma guerra espiritual muito grande. Os céus tremeram aqui sobre a nossa cabeça de verdade. E eu entrei na guerra, caí arrebatado, levantei às 11 horas da manhã, tonto ainda do arrebatamento.
E quando eu voltei do arrebatamento, eu fui para a sala ver minha esposa. Ela estava sentada com a Bíblia de um lado, o livro do outro, falou assim: senta aí agora para ouvir. E pau. E eu fiquei, e ela me escuta. E eu fiquei quietinho. Aqui esse negócio às vezes funciona. Às vezes eu não deixo, não, né? Ah, tá. Eu já ia falar, se você dá conta sempre, põe a mão na minha cabeça aí, Não, porque não, não. a gente não quer, a gente olha e é uma carne tão infeliz que a gente diz assim, você está com Jezabel, você está se rebelando. Não, irmão, ela está só cumprindo o papel que, sabe, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela diz que ela costura bem. Então, tem vezes que ela vem costurar a gente, vem reatar coisas e a gente não quer, irmão, diz, ah, meu Deus. Então, esse lugar de sentar e tomar uma exortação por quem conhece, quem não bateu palmo para a gente, conhece nosso defeito, por isso o lugar mais hostil para quem ama o púlpito é a família. E tem gente que ama tanto o púlpito que abandona a família. Exatamente. Por quê? Vai Porque ele se longe. perdeu na vaidade. Se Nunca perdeu na mais volta. vaidade. Nunca Ele mais só quer que volta. alguém só alguém quer que diz, olha, e lembra o ambiente da Páscoa, quem estava pronto para comer o cordeiro é quem tinha o cajado na mão em casa. Que presta atenção, se você perguntar para minha mulher, me diz um profeta que você respeita, ela vai dizer meu marido. E para os outros, ela diz que eu sou o maior anjo da terra. Mas em casa o couro come, ela diz, então, sabe, esse ambiente, eu fico pensando, Jesus, ajuda, né? Então, sem esse lugar de confronto, a gente nunca vai alcançar o lugar de humildade, porque humildade não é só para saber ouvir, sabe? É saber que de quem eu estou ouvindo também. Profeta, você já recebeu uma bicada de papagaio no dedo? Já eu tinha um passarinho, chamava Quito. Papagaio mesmo? Uhum. É o papagaio. Ele tem uma coisa engraçada, né? Ele parece que está rindo o tempo todo, né? Ele fica assim, né? Minha esposa está mandando tirar o óculos para mostrar como é que é o negócio. Não sei se eu vou conseguir fazer agora, não. Papagaio está sempre assim, ó, com aquela cara de Uhum. sorrindo, sorrindo. Aí você fica, ah, que bonitinho, né? Papagaiozinho, papagaiozinho. Olha esse biquinho aqui, ó. De repente, o papagaio, de uma fração de segundo, ele faz assim em você, ó. Pem! E o bico encosta um no outro dentro do teu dedo, né? Aquela E bicada, dói, meu irmão, aquele negócio dói. faz você ir no céu 3 vezes. Só que tem uma coisa que eu quero falar. Aqui que tá. Numa fração de milésimos de segundos entre o sorriso e a bicada, o papagaio muda o olhar. O olho dele diminui e vai assim, dá uma diminuidinha. Parece que ele olha dentro da tua nuca, assim, ó. E eu chamo de o olho do papagaio. O que é o olho do papagaio? Eu estou conversando contigo aqui, mas eu sei direitinho a hora que o olho do papagaio muda. Principalmente quando a gente está pessoalmente. E na hora que eu vejo que o olhar mudou, eu calo a boca. Porque eu falo, não é mais o Red que está aí. Agora mudou. É o pai que está aí. É muito comum. Eu já aprendi isso. Eu quero ensinar isso para vocês. Nós temos que saber discernir quando o pai entra. Não, ele não vai te bicar. É diferente, mas o que eu quero falar é da mudança. Porque você já deve ter experimentado isso 1 milhão de vezes, né? Quando a pessoa de repente muda o olhar no meio da conversa, discretamente, é um pequeno detalhe, mas você sabe que a pessoa, às vezes ela não muda nem o tom de voz. Mas você já sabe que agora não é mais a Eu, pessoa, o eu, profeta. então, eu passo essa experiência muito com o meu pastor. A gente tá dirigindo junto, tá conversando ali, de repente ele faz tchuf. Aí passa 2 minutos, eu tô calado, ele disse que aconteceu? Ele falou, tô quieto, eu entendo. E é isso.
um dos pontos, já que você tocou, isso está ligado à humildade. É saber que um humano, sabe, tão como você, vai ser usado por Deus, na autoridade de Deus, para te quietar. Então, um dos parâmetros para te manter sempre humilde é ter uma autoridade sobre a sua vida, ter alguém que diz. Olha aí, gente. Um dos parâmetros para te deixar sempre humilde é ter uma autoridade que vai falar para você. É uma das coisas, uma das primeiras coisas que Deus falou comigo, João, antes de Deus te autorizar a falar, ele vai colocar um homem para te mandar calar a boca. Sabe? Alguém que vai dizer para você, cala a boca. E o ser aprovado não é avançando, dizendo, não cala a boca, não. É dizendo, então tá, cala a boca. Sabe? E já muitas vezes, meu pastor, e a vaidade nos faz querer ensinar quem é maior. E a humildade falava, deixa eu te contar, eu fui escolhido, me senti bem honrado para ser motorista de um cara que eu respeito demais. Então eu busquei esse cara em Cuiabá e fui andar com esse cara assim nas cidades que ele ia pregar. E o Espírito Santo disse para mim, em um certo momento, você já perdeu 300 quilômetros. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você está querendo ensinar o cara. Fica na sua. Perdeu 300 quilômetros. Então, aí eu entrei... Nunca mais vai recuperar, o pior é isso, meu amigo. Eu entrei, isso, a gente tinha parado no posto, entrei, sentei no negócio. Ele falou, aconteceu alguma coisa? Você está calado? Eu falei, tomei uma de Jesus. Ele falou, o quê? Eu contei, ele disse, então, eu tinha percebido, mas não queria te falar. Rapaz. Cara, posso, Ricardo, e esse cara me deu tantas chaves, tanta coisa poderosa, deu vontade de pegar a ré e voltar lá. Perdeu. Sabe, então? Aí, cara, até hoje, quando eu quero brincar com ele, eu digo, 300 quilômetros, um muito humilde, um coração muito doce. E ele disse assim para mim, então, eu percebi que você estava conversando muito, e eu queria te ensinar algo, mas eu estava esperando você terminar. Mas eu queria mostrar para ele, poxa, olha, eu sei, entendeu? Ó, você está falando uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sou de uma família de faladores, né? Minha família, agora já não, mas todo mundo morreu, né? Deus levou meu pai e minha mãe esse mês. Mas fala todo mundo. Quando juntava minha família, eu, meu irmão, minha irmã e meus pais, era uma briga para ver quem falava primeiro, quem falava primeiro. Então, isso é uma luta constante na minha vida. Mas eu já aprendi uma coisa, graças a Deus eu aprendi. Eu sei discernir com quem eu estou. Então, isso é muito importante. Quando você sabe discernir com quem você sabe se você está para falar ou se está para ouvir. Eu estava lembrando, você está falando dos 300 quilômetros. Eu fui para uma palestra uma vez, um cara muito fera. O cara era muito bom. Só que esse cara ele palestrava durante 3 dias inteiros. E na hora das dinâmicas, tinha dinâmica toda hora, na hora das dinâmicas ele deixava a equipe dele ministrando dinâmica, ele saía, ele sumia. Ele devia ter algum camarim que ele ficava se renovando ali para voltar para a palestra. Começava sempre 8 da manhã, terminava 2 da manhã a ministração dele. E eu ficava olhando para ele e falava assim, quem me dera, meu irmão, ter 10 minutos para conversar com esse cara, porque esse cara é muito evoluído. Esse cara é muito cabeça, meu Deus do céu. Meu sonho era ter uma sós com ele. E eu levei um casal de pastores comigo que estavam quebrados. Esse casal de pastores precisavam salvar o ministério, salvar a vida deles. E no finalzinho do 3º dia, esse palestrante olhou para esse casal e falou assim, ô fulano, Betano, quando acabar a palestra aqui, vai terminar o evento terminava domingo, na hora do almoço. Assim que acabar, depois que a gente almoçar, quero ter uma conversa com vocês dois. Rapaz, meu coração batia, que eu falava assim, se eu tivesse essa chance de ter uma sós com ele, para ouvir o que ele tem para falar, em particular. E esse casal teve, né? Só que como esse casal estava debaixo da minha cobertura espiritual, eu fui junto, sentei.
Falei, vamos lá. Eu sentei e fiquei quieto na mesa para saber o que ia rolar. Para pegar também uns ourinhos, né? A pastora sentou, irmão, antes do palestrante abrir a boca, ela soltou o falador. E pá! Falou coisa com coisa e foi falando, ficou 20 minutos tagarelando. O palestrante ouvindo, olhando para ela, falou assim: tá certo. Ó, gente, vou ter que dar uma saída. E saiu, não voltou. E não falou uma palavra. E eu fiquei pensando, meu Deus, 300 quilômetros. Sabe? Então, deixa eu te falar. E uma das coisas que o Senhor me disse, João, a humildade e a sabedoria têm um elo de ligação chamado silêncio. A vaidade de querer abrir a boca. A vaidade de ter que ter uma profecia, de ter que ter um sino, de ter que ter... Então, quando eu tenho o meninismo, e o Senhor me disse, João, essa é a raiz da criança, de ser menino. Quando eu não sou maduro, eu não domino sobre a vontade de falar. Eu não vou falar nem dominar sobre a língua, porque aí já apela... Tiago, se pudesse cortar uma parte da Bíblia, aquela que Tiago fala da língua, eu não gosto de ler aquilo lá, não, aquilo me bate toda vez, mas há o anseio de eu preciso falar, eu preciso mostrar que eu sei. Então, o Senhor está chamando a gente para ficar calado, entendeu? O Eliseu era tão crente, cara, que ele disse para Geazi, corre lá e pergunta, porque Deus não falou comigo. Corre lá e pergunta para ela. Lembra? Então, o anseio de ter uma palavra, de ter uma instrumentalidade, de querer ser usado por Deus, é menino. Então, quando Paulo diz, eu deixei as coisas de menino, ele estava querendo dizer, eu aprendi a ficar calado. E Paulo exortava Pedro, Paulo exortava negócio. Então, eu quero exortar todo mundo, eu tenho uma palavra para todo mundo, eu sou poderoso, mas de vez em quando o Senhor está falando só é uma soberba. Cale a boca, sabe? Uma vez eu vi um pastor reformado, Paulo Borges Júnior, que fez uma reunião entre pastores assim, ele perguntou, olha, se você fosse para a reunião com Jesus, o que você ia falar para ele? E todo mundo, eu ia falar isso, e todo mundo começou a fazer listinha. E ele pegou e disse assim, não, moço, na reunião com Jesus você não vai falar nada, ele que vai falar, ele vai dar as instruções. Eu não tinha abrido a boca naquele momento, mas eu tinha pensado uma meia dúzia de coisas que eu ia falar. Ixi. Então, né, bem que... Então, um dos segredos é ficar calado. Apóstolo Ricardo Ribeiro, 90% das mazelas do meu lar com a minha esposa foi porque eu quis ter a última palavra. Ela falou algo e eu discordei e ela apresentou argumento e eu queria falar, é esse. Então, domine a sua boca e a paz volta para o seu lar. Sabe? Se ficar assim. A Bíblia diz isso, né? A palavra branda desvia o furor. Agora, isso é neurociência. Isso daí é programação neurolinguística. Porque o cérebro, o apóstolo, o cérebro, essa máquina que a gente tem aqui dentro, eu não estou falando de comportamental, não. Eu estou falando de fisiológico mesmo. O funcionamento do cérebro, ele faz o cérebro sempre querer ter razão. A gente não sabe, mas a nossa natureza, porque o cérebro, ele se acha inteligente, é uma máquina programada para se achar inteligente. Então, o momento que o cérebro ele é contrariado, ele não gosta, ele fala assim, eu tenho que achar um motivo para justificar o meu erro, ou dar a última palavra, ou porque eu quero ter razão. O cérebro, ele busca, neurofisiologia, isso, ou neurociência. O cérebro busca sempre razão. Por isso que os debates nunca acabam. Por quê? Porque você
vai querer terminar dizendo o seu ponto de vista, mas o outro também é o cérebro. Então, ó, só para finalizar aqui, ontem nós apanhamos muito aqui na live, todos nós. Eu fui o que mais apanhei, né, de todos. Porque a minha tribo é a tribo de Simeão, e Simeão, o instinto do Simeão é que ele tinha dificuldade para ouvir. Por isso Deus colocou Simeão, o território de Simeão, dentro de Judá. Porque Judá é fala e Simeão é ouvir. E o único território que teve que ficar dentro do outro, porque ele tinha que ser rodeado de fala, para ele aprender a ouvir, para sobreviver. E eu apanhei muito ontem com a psicóloga e profeta Mara, nossa live de ontem foi pauleira. Você entrou ontem? Não, eu estava em viagem. Né? Ah, você estava em viagem também, né? Mas foi pauleira. E hoje Deus está mais uma vez falando para mim e para todos nós aqui. Eu sei que não é só para mim, mas eu recebo a minha parte, que é a maior fatia do bolo é minha, nessa pancada aí. Temos que nos calar e aprender a ouvir. É hora de ouvir. A minha esposa teve um temporal aqui ontem, de madrugada. Minha esposa foi para a janela e falou: Deus, pode falar. Porque teve muito trovão, né? E Deus fala nos trovões. Então, minha esposa falou: Deus, se o senhor quiser falar alguma coisa, pode falar, que eu estou aqui para ouvir. Porque é tempo de ouvir. Ouvir e não fique esperando o trovão. Porque às vezes a palavra vai vir daquele testemunho de Jeová que eu batei na tua porta. Deus usou um aqui. Deus usou um aqui para falar comigo, no meu luto. E eu falei: meu Deus, o cara é testemunho de Jeová. E Deus botou ele na minha porta para falar para mim como lidar com esse momento. Tempo de ouvir. Sabe? Então, porque nós estávamos tratando sobre isso, sabe? Humildade. E humildade é, no final, eu passar... Porque é o seguinte, a Bíblia diz que o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Mas eu nunca me acho tolo. Então, se eu estou dominando a minha língua, é porque eu tenho uma certeza, eu sou tolo. Enquanto eu me acho sábio, eu acho que eu posso falar. Então, sabe, você vai se encontrar sempre discussão de tolos, nunca discussão de sábios, porque os sábios estão calados. Sabe? Você nunca vai encontrar uma discussão de sábios, você vai encontrar só uma discussão de tolos. Meu Deus. Por quê? Porque ele vai ficar, sabe? Onde então, é uma discussão, está faltando sábio. Isso, porque ok, você está certo. É a raiz de Nicodemos. Nicodemos chegou para ver Jesus e ele queria pregar para Jesus, não ouvir. Ele andou de noite, sabe? Foi de noite, escondido, falar com o mestre. Mas deixa eu mostrar para ele que eu conheço. Deixa eu pregar para o senhor. Não, meu amigo, eu estou indo andando de noite. Então, nós precisamos sentar o coração e dizer: Jesus, freia a minha língua. Deixa eu te falar, o caminho para ser humilde passa pela boca. E não é dizendo eu sou humilde, é ficando calado. Quando a pessoa te faz uma crítica, calado. Quando a pessoa te faz um elogio, calado. Eu conheço um homem que ele trabalhou 6 anos em uma empresa. O nome dele é André. Só que sei lá por qual motivos o patrão chamava ele de Pedro. Quando ele foi pedir conta, o cara chegou para ele, né? Ele teve uma grande oportunidade. Sim, ele saiu de um padrão financeiro de 4 mil reais para ganhar 16 mil, assim, em 5 anos. E eu tenho comigo o apóstolo Ricardo Ribeiro, que foi com ele, por causa disso. Eu conheci ele, era um homem muito prudente no seu trabalho, muito eficiente, muito responsável. E o patrão ligava para ele: Pedro, ele ia lá e fazia. No dia de sair embora, o chefe chegou e falou: uai, não é o Pedro que tá despedindo? A gente fez uma despedida. Ele falou: não, mas o nome dele é André. Ele disse, aí o patrão chegou para ele e perguntou: por que você nunca me disse que seu nome é André? Ele disse: porque não havia necessidade. Sabe? Eu estava lá para atender a missão, não importava o nome que o senhor me chamasse. Então, eu pensei comigo: caraca, o cara é humilde demais, mano. Porque a primeira coisa eu tinha chegado lá e dito: presta atenção, meu nome não é esse, não, nós trabalhamos juntos. A coisa mais importante e mais preciosa para o ser humano é o nome. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, porque foi a primeira palavra que ela ouviu da mamãe e do papai. Então não existe nada mais precioso
do que o nome. Quando a pessoa abre mão do próprio nome, ela está em um patamar de extrema humildade. Você tem razão. sabe? E assim, a ponto que ele chega na firma, ele chega no banco hoje e diz assim, quero falar com o seu Mira, que é o presidente do banco. Quem é? É o André. André, diz para ele que é o Pedro. Ô, Pedro! Até hoje, mas ele chega lá, e eu perguntei ao André, por que você deixou isso? Ele falou, João, não havia necessidade, para que eu combater com ele? E esse cara ganha hoje, cara, o serviço talvez mais cobiçado da cidade é dele, e ele conquistou isso aceitando a pessoa exortá-lo, sabe? Não dá para ele o devido crédito. Eu fico imaginando que quantas oportunidades de elogio, de reconhecimento de trabalho ele perdeu porque o chefe ligava e falava, oh, o Pedro fez isso e foi tão bom. E que ele era o mesmo nível que eu de convívio. E ele dizia assim, olha, os nossos superiores escutavam o elogio, o Pedro fez isso, e a patroa não sabia para quem repassar, porque não sabia quem era Pedro. Então, nós precisamos largar de lutar pelo reconhecimento, sabe? Gente, essa é uma das lives mais ricas que nós já tivemos. Essa vai ficar salva como a live 291. São 291 lives que nós fizemos desde o início da pandemia. Eu tenho mais de 2.000 lives no meu canal do YouTube, mas elas estão em oculto. Deus mandou esconder todas elas e deixar ativas só as da pandemia. Mas essa é a live 291. É uma das lives mais fortes e tá, assim, para mim está sendo uma aula pessoal, particular, de altíssimo nível, ouvir esses ensinos seus, essa experiência. Ontem eu tive algo assim, além dessa guerra espiritual, e aí eu falei, você falou aí sobre ouvir a mulher, né? A minha mulher deu um pau em mim aqui, me deu umas orientações, e uma das coisas que a minha esposa falou, que aqui eu estou morando numa casa nova, que nós alugamos, um lugar bonito, e tem uns pedreiros que estão fazendo obra no muro aqui, e eu gosto de conversar, eu gosto de estar metido no meio da obra, e eu estou, a última semana, eu fiquei toda andando no meio dos pedreiros, e tocando, falando aqui, falando ali, a minha esposa falou para mim assim, ontem, quando acabou de conversar comigo, hoje você não vai sair de casa, você vai ficar em casa, calado, não quero você saindo para conversar com o pedreiro, não quero você saindo para conversar com ninguém. É para você ficar quieto, em silêncio, no seu canto. Hoje não. Chega. E eu simplesmente obedeci, né? Porque é melhor obedecer do que sacrificar, né? Quem é casado sabe. Mas eu sabia que ela estava no olhar do papagaio naquele momento, né? E foi um dia extraordinário, foi um ótimo dia. Meu Deus do céu, ontem Deus desatou uma coisa aqui tão linda, meu irmão. Eu estava calado aqui no escritório, esse aqui é o escritório da base apostólica, a casa tem vários ambientes, então tem o ambiente do escritório, tanto meu e dela como advogada também no outro ambiente aqui separado. Mas tem logo ali a casa, a sala, e de repente eu estou ouvindo uma cantação, um louvor, uma adoração angelical. Falei, que voz linda, meu Deus do céu! E o violão tocando, e uma voz de anjo invadindo a minha casa toda. Eu falei, que voz é essa? Não é possível. Eu abri a porta do escritório, corri para a sala, estava minha mulher. Minha mulher toca violão, mais ou menos, né? Ela não gosta que eu fale que ela toca, então ela já está reclamando aqui, dizendo que arranha. Minha mulher toca violão, minha filha toca violão, que aprendeu sozinha também, as duas aprenderam sozinhas. E o meu filho toca carrom, mas o meu filho é tímido, não canta, não fala, fala pouco. O meu filho, ele tem a boca profética, ele é muito pontual, ele é a letra P, né, do hebraico, P. Ele é muito pontual na palavra. E o meu filho, aí quando eu saí, eu dei de cara com uma coisa, profeta. Meu filho tem 17 anos. O filho da mãe estava tocando violão como um anjo, como Davi. E cantando, meu irmão, como um profissional. E cantando alto. E estava lá rasgando a mão. E ele estava lá no... O meu orgulho me tirou do jardim. E cantando, e cantando. Eu falei, meu Deus,
que aconteceu? Em que planeta eu estava? Que eu não vi esse garoto aprender a tocar violão. Que eu não vi esse garoto tocar, cantar. Aí, depois ele falou para mim. Ele falou, pai, eu ensaio no meu quarto há anos. Só que eu não deixo vocês verem. E eu não deixo. Mas ontem, no meu silêncio, Deus me presenteou e abriu o meu ouvido para ouvir o meu filho adorando a Deus e cantando. E ele falou, pai, agora você vai ver. Você vai ver, você vai ouvir. Agora chegou o tempo, chegou a hora de eu me revelar. Eu falei, meu Deus, que palmada, que pancada. Né? Então, aí eu filmei, eu falei, eu já ia postar no Instagram, né? Ele falou assim, não posta não. Eu falei, vou postar, filho. Aí, não posta não. Haverá um momento melhor para postar. Aí eu falei, tá bom, vou respeitar. Então, meu irmão, é isso. Que aprendizado. Quando você se cala, Deus te dá. Por isso é uma boca e dois ouvidos. Canal de receptividade muito maior. Meu amigo, a nossa conexão é muito grande, né? Eu sinto isso. Você mora onde mesmo? No Mato Grosso, Primavera do Leste. De Campo Grande, quantas horas de carro? Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Ah, você mora no... você É mora... Mato Grosso mesmo. No Legítimo. Cuiabá, No de Cuiabá para a Primavera do Leste é quanto tempo? 2h20, 2h30 de... Geralmente, para ir para aí, o aeroporto de Cuiabá? É Cuiabá mesmo. Daqui uns dias eu vou comprar uma passagem, vou para aí passar um dia com você, uns 4 dias. Vem mesmo. Vem mesmo. Vou planejar isso aqui. Se esperar só esse pico da pandemia dar uma diminuída, porque a gente tem que ter sabedoria, né? Sim, sim. Mas eu acho que nem está aberto o aeroporto aqui. Não tenho certeza se está aberto o aeroporto. Eu preguei muito no Mato Grosso. Daí de Cuiabá eu já fui para tantos cantos, meu irmão. Já fui para tanto. Já paguei muito pedágio para índio aí, indo para Sapezal. Né? Sim, tanto lugar. Agora tem dia que não tem pedágio, mas é real, é uma realidade. Paguei pedágio para índio, e se não pagar, eles vêm montados na Hilux com arco e flecha e escopeta na mão em cima para você pagar. Pois é, o arco e flecha é para você saber que eles é índio, mas eles atiram de pistola. Atira de pistola, E é certo, assim, a terra é deles, né, cara? A terra é deles, é um direito deles. O que o pessoal brigava é que, por exemplo, se o carro é bom, é R$100 o pedágio. Se o carro é ruim, é mais barato, entendeu? Se você chegasse num carrão, talvez seja caro. Não tinha regra, né? Mas eu fui muito aí para Mato Grosso. Para essa região eu rodeei muito pregando aí. Muitas igrejas, principalmente da Batista Nacional, né, que é muito forte aí na região. E sim, eu andei pregando muitos anos aí. E logo a gente vai aí comer. Diziam há 5 anos atrás que em 5 anos Cuiabá ficaria inabitável por causa do calor, né? Mas graças a Deus a profecia não se cumpriu, porque mas o Cuiabá é um treinamento. Se você vem para cá e você diz pro cara, ó, se você não se converter, você vai para um lugar mais quente que aqui, aí o cara se converte. Deus preserva Cuiabá. Olha, Deus preserva. Que Deus te dê aí um bom descanso. Eu não sei, eu duvido que você vai conseguir dormir depois dessa live, mas caso você consiga, que tenha um bom descanso agora. E muito obrigado por esse sacrifício de amor, de acordar às 5 da manhã. Para mim, eu comecei a live às 6, mas para você foi às 5. É um exemplo para a audiência também que diz, a live é muito cedo. Por que eu estou fazendo essa live cedo? Vou dizer por quê. Porque nesse horário eu encontro o público mais maduro. Sim. Nesse horário eu encontro os que acordam cedo. É com alguém que tem objetivo, né? O cara só levanta porque que eu quero falar. E Deus tem honrado 50, 60 pessoas online nessa hora da manhã. Muito obrigado, tá, meu lindo? Espero. Amém. Agora, a minha honra é quando você começar a me convidar para as tuas lives. Daí que eu vou estar. Porque aí você... Amém.
Tá convidado, é porque eu não faço programação assim, não, sabe? Eu apronto e vou. Mas eu vou aprender a ser organizado. O demônio mais difícil para mim vencer, ó, que a minha mulher mais pega no meu pé, é desorganização. Eu tenho que aprender. Eu espiritualizei a bagunça e agora está difícil para desespiritualizar ela. Mas, ó, Chamei bagunça de liberdade e tô apanhando. mas eu vou te dar agora uma dica de coach. Se você não sabe fazer, bota alguém para fazer por você. Entendeu? Amém. Amém. Ó, a Vou Daniela aprender. Braga tá aí, ó. Daniela Braga, ela é uma coach formada por mim, formada pela minha escola. E, Aleluia. e ela sabe desses conceitos aí, né? Gente, um ótimo dia para vocês, que seja um dia glorioso. Olha, o último dia do mês de março, e nós estamos numa semana profética. Hoje foi o quarto dia da contagem do Homer, né, que é o punhado de cevada. Então Deus encheu um pouquinho mais o seu cálice e nós vamos até o 49 para no 50 celebrarmos juntos aqui o Pentecostes. Amanhã, dia 1º de abril, o dia da verdade, né? Estima-se que foi nesse dia que Jesus ressuscitou, por isso que é o dia que o diabo chama de o dia da mentira, mas é o dia da verdade. Amanhã, dia 1º de abril, o dia da verdade, nós teremos uma live sobre louvor no dia a dia, sobre passar o dia adorando, a importância de passar o dia na adoração musical. E eu vou receber um grande amigo, que é o pastor Fábio, um grande amigo meu, já tem tempo que eu não faço live com ele. E depois, no dia 2 de março, sexta-feira, nós vamos ter uma live com um pastor que ama falar sobre oração em línguas e vida no Espírito, uma pessoa maravilhosa, que é o pastor Roberto Francisco, aliás, Roberto Rodrigues, lá se eu não me engano, ele é de Fortaleza, não lembro bem, mas é do Nordeste brasileiro, e é uma bênção, maravilhoso. Quem quer saber sobre oração em língua, vida no Espírito, vai estar recebendo junto com ele. E assim nós vamos terminar essa semana, né? No sábado, não é de manhã, no sábado é às 18 horas, nosso culto de Shabat, ao nosso culto online, a nossa igreja online, e do domingo em diante, 6 da manhã. Profeta, Deus abençoe sua vida. Quer falar alguma consideração? Fique à vontade. Não, só agradecer pela oportunidade. É sempre bom estar perto com quem é crente, sabe? Amém. Obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau, tchau.